Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545. Então vamos lá para o tema de hoje, que vocês já viram aí. O Evangelho que transforma. Querido, nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho é aquele que traz transformação. Se você ouve o evangelho e não há uma mudança, e não há uma transformação, e não há um confronto com você, esse não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, esse, quando nós tomamos o conhecimento, gera em nós transformação, gera em nós mudança. Amém? Então, querido, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. E para não ficar somente nas minhas palavras, que vocês já sabem que eu gosto de trazer base dentro da Sagrada Escritura para vocês, para que não haja questionamentos, para que não haja dúvidas. Porque quando está pautado dentro da palavra de Deus, está pautado e pronto. Não tem argumento, não tem questionamento, não tem nada disso, porque é o que está escrito. E a gente não pode ir contra aquilo que está escrito. A gente não pode ir contra aquilo qual Cristo deixou como base, como um princípio. Vocês conseguem entender? Então, querido, eu vou pedir para você abrir aí a palavra do Senhor. O Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 8, no seu versículo 32, que lá está escrito: e conhecereis a verdade, o Evangelho. E a verdade, o Evangelho, te libertará. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, como eu disse aqui, quando você toma o conhecimento do Evangelho, quando a verdade ela chega até o teu conhecimento, até o teu entendimento, essa verdade vai gerar em você transformação. Não tem como uma pessoa dizer: eu conheço a verdade, e pratica e vive na iniquidade, na transgressão, no pecado. Não tem como, meu irmão. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus, ele gera em mim, ele gera em você mudança de vida. Não tem como um indivíduo falar que conheceu a Jesus, que conheceu a Deus e permanecer da mesma forma. E permanecer da mesma maneira. E continuar a levar uma vida como acha, como bem entende. Você consegue entender? Porque a palavra do Senhor vai dizer: venha como estais. Quando diz venha como estais, está falando no sentido: se você está na prostituição, venha na prostituição. Se você está nas drogas, venha estando nas drogas. É nesse sentido, porque você vai vir dessa forma. E conforme você conhecer a verdade ela vai entrar, ela vai penetrar e ela vai gerar em você uma transformação. Vai haver libertação. Você consegue entender? Você não vai ver o texto dizendo: venha como estais e permaneça da forma que você está. Não. Jesus, ele diz: venha como você está. Do jeito que você tiver, você vem. No pecado, na fornicação, no adultério, na mentira. Venha como você está. Porque eu vou transformar você. Eu vou libertar você. Eu vou te lapidar. Eu vou te purificar. Você consegue entender? Então, quem chega até Jesus, quem tem o conhecimento do Evangelho de Cristo, esse tem que ter nele a mudança. Uma transformação. Não tem como, meu irmão.
Não tem como você conhecer o evangelho de Jesus. Não tem como você dizer que serve a Jesus se não houve uma metanoia, uma mudança de mente, uma metamorfose. Querido, não tem como. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus, ele vai gerar em mim, ele vai gerar em você, ele vai gerar nas pessoas transformação, mudança. E eu vou deixar aqui mais um texto para vocês, que se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Ali você vai encontrar a narrativa de Jesus com Nicodemos. Querido, Jesus chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, é necessário, meu filho, você nascer de novo. Nicodemos, ele não entende, ele não compreende. E ele vai expressar para Jesus: Senhor, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu já sendo velho? Porque no entendimento de Nicodemos, Jesus estava falando do nascimento físico. Você consegue entender? Só que Jesus, ele estava falando do nascimento espiritual. Jesus estava se referindo no mundo espiritual. É você ter mudança de mente, de caráter. Sabe? É você mudar as suas ações, as suas atitudes. Então Jesus, ele vai falar: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito. Porque aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver uma metanoia, uma transformação de vida, esse não vai entrar no reino de Deus. Esse não tem como entrar no reino de Deus. A gente precisa entender, querido, que sem transformação, que sem mudança de vida, de caráter, de ações, de atitude, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus. Porque o evangelho verdadeiro, ele vai gerar mudança. Não tem como. Se você conhece o evangelho hoje e você, antes do evangelho, era uma pessoa mentirosa, a partir do momento que você conhece o evangelho, conhece a verdade, você já não passa a ser mais uma pessoa mentirosa. Você já não passa a praticar as mesmas ações, as mesmas atitudes que você praticava quando você não tinha o conhecimento do evangelho. Quando você não tinha o conhecimento da verdade. Não, querido. Porque não tem como jorrar da mesma fonte água doce ou água amarga. Não, querido. Ou vai sair água amarga ou vai sair água doce. Não tem como você servir aos dois senhores. Porque um você há de agradar e outro você há de desagradar. Então nós somos uma única coisa. Então, se eu fornicava antes do evangelho, hoje, tendo o conhecimento do evangelho, tendo o conhecimento da verdade, eu já não fornico mais. Se você adulterava em outrora, você já não vai adulterar mais. Se você vivia na transgressão, na iniquidade, você já não vai viver mais na iniquidade. Porque vai haver transformação, mudança de mente. Então, querido, entenda isso. Que o verdadeiro evangelho, ele gera transformação. Se não gera mudança, se não gera transformação, se não há libertação, se não há uma mudança de mente, querido, esse não é o verdadeiro evangelho. Se o evangelho que você está recebendo e ouvindo não te confronta, não faz você ser uma pessoa melhor, a ter caráter, a ser íntegro, a ser justo, a ser correto, esse não é o verdadeiro evangelho.
Se esse evangelho que você está ouvindo aí massageia o seu ego, massageia, né, a sua carne, se faz aquilo que te agrada, querido, sinto muito te dizer, esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho descrito dentro das Sagradas Escrituras. Porque o evangelho, a verdade, ela vai gerar mudança. Mudança. Transformação. Amém? Então que você venha ficar atento a qual evangelho você está ouvindo e seguindo. Porque o verdadeiro, ele gera transformação. Amém? Que esse vídeo te abençoe, te edifique, compartilhe com mais pessoas. Um beijo e até a próxima.